E aí, galera da C31, muito feliz de estarmos aqui para a gente completar mais um estudo, né? Mais uma etapa para a gente finalizar o nosso ano com chave de ouro. A matemática, ela é linda e se vocês observarem a cada instante, vão ter oportunidade de ver coisas fantásticas através dessa ferramenta. E o Deus que fez tudo isso, ele é fantástico. A mente de vocês é brilhante, a nossa mente é top demais. E eu fico imaginando o quanto Deus realmente tem para nos ensinar. E hoje eu queria até falar para vocês que essa parte de geometria analítica é um incentivo para a gente avaliar a nossa vida. Um dia eu perguntei para Deus, falei, e aí, meu Deus, por que você criou esse mundo aí? Estamos nessa situação e morre essa tristeza e essa situação toda e sabia que a gente ia pecar e essa rebelião. Ele olhou bem para mim e falou assim, Lilian, a tua vida é um pontinho comparado com a reta da eternidade. Agora vamos preparar aqui, pegar uma reta aqui, e fazer assim. Comparado à reta da eternidade que veremos em Cristo Jesus. Ou você pode até pensar em vários pontinhos subsequentes. E aqui vem a história e ela vai continuar e vai se cruzar com outras histórias. E a tua vida tá aqui, ó. E outras vidas aqui, outras e outras e outras. E a gente tem essa bênção de ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Isso aí, gente, é top demais. Por que eu tô falando isso? Porque hoje a gente vai começar a respeito de geometria analítica. Ponto, retas e planos, né? As ideias aí que a gente tem, circunferências. E a gente vai começar a relembrar qual que é a distância entre dois pontos. Então, se você considera aqui o plano cartesiano, e aqui tem o x, aqui tem o y, aqui tem as coordenadas desse ponto 1, que eu vou chamar de A, e aqui tem as coordenadas desse ponto B aqui, tá marcadinho aqui. Então, aqui tem o XA e o YA. Aqui tem o XB e o YB. Então, se eu quero saber essa distância aqui, ó, é bem tranquilo. Você pega isso aqui e você transfere aqui para cima. Então, vamos transferir aqui, só para você entender. Tá aqui. Então, eu vou fazer mais tracejado forte. E essa distância aqui, eu vou transferir para cá. Tá aqui. Aqui a gente vê que forma um ângulo de 90 graus. Então, você observe, se você tiver essa distância aqui, que é a diferença de XB menos o XA, e essa distânciazinha aqui, que é a diferença de YB menos o YA, e essa distância D que você quer calcular, você pode aplicar o Pitágoras, tá certo? Então, olhando aqui, ó, esse desenho aqui, que é esse triângulo, ele forma um triângulo retângulo, que o D é a hipotenusa, então D ao quadrado é igual a XB menos o XA ao quadrado, mais o YB menos o YA ao quadrado. E aí, você extrai a raiz disso. A gente geralmente fala que é mais ou menos, mas como se trata de distância, a gente só considera o positivo. Então, tá aqui, ó, a distância entre dois pontos, mole, 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 mole. Tá vendo? E a gente viu isso aqui no comecinho do ano, né? Lá no primeiro bimestre. Eu lembro que para muitos era um bicho de sete cabeças. E hoje você avançando no aprendizado da matemática, vindo já ir trabalhando já com as ideias. Observe isso aqui de uma forma muito mais tranquila, muito melhor. Certo, meus lindos? Aí eu posso dizer também que tem um ponto médio, né? Nessa minha distância aqui. E esse ponto médio aqui a gente pode considerar como M. Então, eu vou marcar esse. E o ponto médio eu calculo da seguinte forma. Eu pego para saber essa coordenada aqui, ó. Então, aqui é o X do ponto médio e aqui é o Y do ponto médio. Então, essa coordenada eu vou fazer o XA mais o XB. Vou fazer essa aqui mais esse, o XA
mais o xb, só que aqui dividido por 2. E o y, eu vou fazer o YA, ou YB, dividido por 2. E aí, eu tenho a coordenada do meu ponto médio M, que tá ali bonitinho traçado. Certo? Muito bem. A gente também tem esse triângulo. Eu vou marcar ele com uma outra caneta, pra gente avaliar aqui. Vou marcar ele aqui com essa caneta mais forte aqui. Esse triângulo, a gente pode calcular também essa área dele, essa área desse triângulo, por coordenadas. Como? Eu sei que a área desse triângulo é a base, ou podemos considerar isso aqui, vezes essa altura dividido por 2. Então, o dividido por 2 está aqui. E aí, a gente considera, então, essa parte aqui, que vai ser o XA com o XB, e aqui a gente coloca, no caso, o XC. Se a gente tem os pontos, né? Vamos considerar o ponto A, tá aqui o ponto B e aqui o ponto C, tá bom? Aqui, ó. E a gente tem também as coordenadas agora para o Y. E aqui a gente repete com 1. Tá aí. Então, a gente calcula isso aqui, tá bom? No caso, a gente vai calcular primeiro o seu determinante, né? E aí, dividir, então, por 2. Beleza? A gente acabou de estudar matrizes, vocês sabem como que faz determinante, sabe tudo. Repete aqui as coordenadas. Aí, aqui você não precisa decorar, é só a gente trabalhar aqui, ó. Então, a área desse triângulo vai ser XA, YB, mais YA, XC, mais XB, YC, daí menos YB, XC, menos XA, menos YC, menos, faltou espaço aqui, o Y, tudo isso dividido por 2. Vou até apagar isso aqui para não dar rolo, porque eu não completei, faltou um termo. Aí, assim, não há necessidade de você fazer a anotação. Só fazer aí a partezinha do determinante, dividir por 2, tá bom? Muito bem. Aí, a gente também tem que, quando os pontos, né, nesse caso aqui, eles não estão formando um triângulo, eles são pontos alinhados, assim, ó. Né? Esse determinante tem que ser igual a 0. Então, para ver se os pontos é condição de alinhamento de pontos, se esse determinante for igual a 0, determinante de XA com XB e XC, YA com YB com YC, 1. Se isso aqui for igual a 0, quer dizer que os pontos estão alinhados, então não forma com eles um triângulo. Certo? É só calcular o determinante igual a 0 e verificar se isso dá realmente 0, então eles vão estar alinhados. Beleza? E a gente tem as coordenadas do baricentro desse triângulo que tá aqui, que é o ponto geométrico dele aqui, ali o pontinho, baricentro. Então, o baricentro a gente representa por G, vai ser igual ao ponto médio. XA mais XB mais XC, dividido agora não mais por 2, mas por 3, como YA mais YB mais o YC, dividido por 3. Beleza? Vou formar aqui, que ficou um errozinho ali. Então, finalizamos, galera. Toda a primeira parte que a gente viu lá do primeiro bimestre, depois a gente vai estudar a posição de retas entre retas, posição de retas costas e circunferência, a gente vai relembrar tudo isso. Mas essa primeira parte que a gente viu no primeiro bimestre aí, tá aqui, tranquilo. E engraçado que vocês pensaram que era um bicho de 7 cabeças, vocês estão vendo aí que é mole, mole, gostosinho de fazer. Então, vamos lá, pessoal, para a página 2 da nossa apostila de geometria analítica. Vamos lá. Página 2. A gente vai fazer o exercício 1 para nós começarmos, então, a relembrarmos essa parte do conteúdo
pra gente dar sequência a toda a nossa revisão que a gente tem aí interesse, tá? E aí, eu deixo pra vocês a página 5 como tarefa. Mas vamos fazer aí a página 2, 3 e 4 juntos, e aí vocês fazem a página 5 como tarefa. Exercício 1. Num plano cartesiano, sabe que os pontos A, B e C pertencem a uma mesma reta, e o ponto A está sobre o eixo Y. O valor da ordenada de A é... Então, como eles são pontos que estão numa mesma reta, eu não tenho a coordenada de A, eu tenho aqui a coordenada de B, e eu tenho a coordenada de C, tá? Tá aí. É claro que... Vamos fazer o desenho aqui bonitinho, que daí assim a gente não erra. Então, tem 1, 2. 1 com 2, tá aqui. Esse é o ponto B. Aí, tá aqui o ponto C, né? São as coordenadas que ele passou. E ele disse que o ponto A tá sobre esse eixo. Então, tá aqui esse alinhamento aí de retas. Em relação aos pontos todos alinhados, passando aqui essa mesma reta. Então, a gente sabe que esse determinante aqui, aqui é o XB, aqui é o XC, aqui é o YB, e aqui é o YC. Então, aqui é o Y, aí aqui é o... Falta o 2 aqui embaixo, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui o 1. A gente sabe que esse determinante é igual a zero porque eles estão alinhados. Foi a condição que a gente acabou de avaliar. Então, a gente vai fazer aqui a continha. Só que eu também tenho uma outra informação muito importante, que esse XA aqui, ele tá no Y. Então, se você observar aqui, ele tem coordenada 0 e YA. Então, ao invés de colocar X aqui, eu vou colocar o 0. Tá aí. Então, vamos calcular aqui pela regra de Sarro. Você pode usar também o teorema de Laplace, se você desejar, ou Cramer, que você quiser, mas eu prefiro aqui rapidinho. 0, então, daí mais 2YA, mais 3, menos 4, mais 0, menos o YA, isso é igual a 0. Então, esse menos esse vai dar YA. Esse 2 aqui dá menos 1, que é igual a 0, então, YA é igual a 1. Então, achamos o valor da coordenada no ponto A, que é 1. Então, o ponto A, ele tem coordenadas 0 e 1, ele pediu qual seria no eixo das ordenadas, que é o Y. É 1, então, a resposta é a letra E. Prontinho, prontinho. Exercício gostoso de fazer, bem bom, nada desesperador. Exercício 2, que a gente vai fazer aí agora. Isso aqui. Deixar um aí para vocês, pode printar a tela para vocês anotarem. Vamos passar lá agora para o 2. Considere os gráficos de funções f e g definidas por uma parábola e uma reta. Então, a minha f de x aqui, ela é uma parábola. Tá ali, até ele colocou ali. Assim. E aí, tem a reta aqui. Aí, aqui tem os pontos de interseção da minha parábola com a reta. E ela tá representada aqui, nesse sistema que eu acabei de mostrar. Não tem nenhuma das coordenadas, só tem a indicação de que essa aqui é f de x é igual a x² mais x menos 2. E essa aqui é g de x, que é igual a menos x mais 6. Ó, e realmente, ó, quando o a é negativo, a reta decresce. Aqui, o a é positivo, a parábola com cavidade para cima. Tá aí tudo bonitinho, confere. Muito bem. Os pontos A e B são a interseção dos gráficos das funções f e g, como mostra a figura. A distância entre esses pontos A e B é de quanto? Então, ele quer saber quanto que é essa distância aqui. E, para isso, a gente precisa saber quais são as coordenadas do A, né? E quais são as coordenadas do B, para a gente conseguir encontrar isso. E, para nós fazermos isso, eu sei que elas se encontram nesse ponto, então, a f de x,
ela tem que ser igual a g de x, que é onde elas se encontram. Então, eu tenho x ao quadrado mais x menos 2 igual a menos x mais 6. X ao quadrado mais x menos 2 menos 6 igual a 0. X ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. Aqui o coeficiente é 1, então eu posso fazer por soma e produto a resolução dessa equação aqui. Lembrando que a soma das raízes é sempre o oposto de b e que o produto delas é sempre o termo independente. Então, que números somados vai ser igual a menos 2 e esses números, ao mesmo tempo multiplicados, serão igual a menos 8. Eu creio aqui que vai ser o número 2 e 4. Então, aqui é 2 e aqui é 4. Só que um deles é negativo. Então, é o menos 4, porque 2 menos 4 é igual a menos 2. Então, x é igual a 2 ou x é igual a menos 4. Então, achamos aí as coordenadas do ponto. Esse aqui, a gente está vendo que é o 2 aqui e aqui é o menos 4. Então, esse aqui é a coordenada do A e esse aqui é a coordenada do B. Dá para verificar pelo próprio gráfico, né? Agora que a gente achou os valores de x, eu preciso voltar lá para achar o valor do y. No caso, aqui da minha função f de x, ela é igual a x quadrado mais x menos 2, então f de menos 4 vai ser menos 4 ao quadrado, menos 4 menos 2, dá 16 menos 6, que é 10. Então, o y do A é igual a 10. Então, tá aqui, ó. Aqui é 10. E a gente volta na g de x para achar o y do ponto B, que é a g de x, né? É menos x mais 6. Então, g de 2 é igual a menos 2 mais 6. G de 2 é igual a 4. Então, aqui é 4. Então, as coordenadas do nosso ponto A vai ser menos 4 aqui e 10. E o B, a gente acabou de encontrar 2 e 4. Agora, a gente faz a distância, que é 2 menos 4 ao quadrado, mais 4 menos 10 ao quadrado. Aí. Beleza? Então, a gente vai ter 2 mais 4 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado, que dá 6 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, né? Aqui menos com menos fica mais. Isso é 36 mais 36. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes o 36. Eu posso separar aqui, para racionalizar. A raiz de 36 é 6, aqui é 2. Então, essa distância é 6 raiz de 2 unidades de comprimento. Não sei qual que é a medida, se é centímetros, metros, milímetros, sei lá. Então, a gente põe só a unidade de comprimento aqui, resposta a letra E. Bem tranquilo também de fazermos esse exercício. Muito bem, pessoal, estamos aí avançando. Bora lá fazer a página 3. Vamos juntos. E aí, a tarefa de casa é a página 5. Por favor, faça, para que você tenha um bom rendimento. Ah, eu acho que eu vou deixar, pessoal, a página 3 como tarefa. Melhor. Então, vou fazer aqui 2 e 3 aqui, e eu vou deixar a página como tarefa, a página 3. E aí, a gente corrige na sexta e deixamos para a semana que vem a outra etapa da página 4, e 5 e 6. Eu acho mais prudente, tá bom? Então, a gente deixa aqui. Vou pausar o vídeo aqui agora. Então, vocês ficam a página 3 para testar esse conhecimento que a gente acabou de rever.
E aí você vai ter muito mais utilidade do que fazer comigo. E aí, na manhã, se Deus quiser, a gente já faz a correção e a gente deixa pra semana que vem, então, a parte de retas pra gente rever ali. Beleza? Deus te abençoe, que você possa lembrar que a tua vida é um pontinho comparado com a reta da eternidade que viveremos em Cristo Jesus. Beijo!